Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Hoje o quinto vídeo com o título Herdeiros de Nós Próprios, da série acerca de os 5 solas da Reforma Luterana. Tema musical pela musicista estadunidense Emily Pandolf, a belíssima música Believe, que em bom português traduz-se por acredite. A fé raciocinada afasta-nos do dogmatismo clerical. Entretanto, quando arrimada na razão, mas, caríssimos e caríssimas, naquela razão com os amorosos olhos da caridade. Vale lembrar que os 5 solas da Reforma Protestante ou Luterana é um tratado acerca dos princípios fundamentais da Reforma Protestante, promovido em 1517 pelo monge agostiniano Martinho Lutero. É importante frisar que todos nós, discípulos da doutrina do Cristo, que não somos católicos, apostólicos, romanos ou ortodoxos, todos nós somos protestantes. E hoje trataremos da pluralidade existencial, da justiça divina, a verdadeira justiça do existencialismo plural, às criaturas do Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai. Tal seja, da controversa reencarnação do espírito, ora num corpo, ora no outro corpo. Assim é o tema. Com o título, A reencarnação nos faz herdeiros de nós próprios. Antes de tratarmos acerca da reencarnação, um pouquinho da história. Falemos acerca do Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla em 533 d.C. Acreditava-se, melhor dizendo, na reencarnação, que era aceita por toda a congregação cristã até o ano 553 da nossa era. Ocasião do teatral Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, promovido pelo então imperador Justiniano, em meados deste mesmo ano de 553. Todavia, meus caros e minhas caras, após este famigerado e teatral Concílio de Constantinopla, a possibilidade e crença na reencarnação desaparece do pensar canônico como se nunca houvera um dia existido. Desaparece inclusive das escrituras sagradas, as quais foram antes sistematizadas através da Vulgata Latina por Jerônimo de Estridão, nosso São Jerônimo, em fins do século IV. Mas, meus caros e minhas caras, vamos ao porquê. Vamos à verdade em outro ângulo histórico. Nessa época, o mundo romano era governado em consórcio pelo imperador Justiniano e a sua imperatriz consórcio. Diga-se por oportuno, tanto Justiniano fora vil, um crápula, quanto a imperatriz, uma cruel Messalina. Mas quem era essa poderosa imperatriz? Consorte, mas imperatriz. Trata-se da imperatriz Teodósia, que antes de ser imperatriz, fora atriz, cortesã, filha de um domador de ursos dos circos bizantinos, mulher que, para fazer desaparecer o próprio passado, mandou que se exterminasse mais de 500 colegas prostitutas, sacerdotisas e escravas. Atitude esta que a levou posteriormente a refutar a crença reencarnacionista, preconizada pela tese estoica da palingenese, utilizada pelo pensador clérigo Orígenes de Alexandria. A imperatriz consorte adquiriu verdadeiro pavor pela possibilidade de reencarnar-se pobre, reencarnar-se escrava, sofrer pela lei do aprendizado kármico o mesmo sofrimento que propiciara a tantas gentes. Portanto, determinou-se, então, Teodósia, a imperatriz, ao ínfimo e pífio imperador Justiniano, a promoção de uma ferrenha luta contra os ensinamentos do retorno à vida, a palingenesia de Orígenes de Alexandria, um dos pais da Igreja Católica nos primeiros séculos.
Determinara também a imperatriz ou ao imperador que se fizesse uma revisão nos escritos canônicos para que desaparecesse a palavra reencarnação, promovendo então o segundo concílio de Constantinopla em meados de 553. Um teatral sínodo fechado com a participação exclusiva da ortodoxia católica oriental, representada por 165 bispos comprados pelo imperador. Concílio que ocorreu sem a participação do clero romano, além do famigerado encarceramento do Papa Vigílio por um período de 8 anos por determinação do então imperador Justiniano. O verdadeiro intento do espetaculoso e teatral segundo concílio de Constantinopla fora para que definitivamente se excluíssem dos textos sagrados toda e qualquer menção à reencarnação. Assim, o termo reencarnação desapareceu das escrituras como se nunca antes houvesse existido, sendo substituído onde fosse necessário pelo vocábulo restauração ou ressurreição, conforme o caso. Expliquemos o termo grego palingênese, por curiosidade. O vocábulo palingenesia no grego e em várias outras línguas tem por significado o retorno à vida, viver de novo, reencarnar-se. No Novo Testamento, esse vocábulo reencarnação aparece por 2 vezes, em Mateus 18, 28 e em Tito 3, 5. Entretanto, traduzido erroneamente pelo vocábulo regeneração, com a intenção escandalosa dos tradutores de esconderem a ideia da reencarnação ou de novo nascimento carnal, conforme preconizado em João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O teólogo e professor universitário paraibano Severino Celestino da Silva, após consultar centenas de referências bibliográficas e buscar ajuda e o aval do hebreu Gad Azariah, revisaram e traduziram os textos em hebraico, demonstrando-nos que a crença da reencarnação fora recorrente entre os profetas, entre o povo hebreu e pelo próprio Mestre Jesus, que pregava o retorno do espírito em outro corpo. Haja vista a informação afirmativa de que João Batista fora o próprio Elias. Portanto, meus caros, vamos às reencarnações que pretendo aqui mencionar. Um gnóstico espírita em Jesus. Elias, o profeta, do século 9 a.C., que ordenara a decapitação dos sacerdotes do culto a Baal, reencarna-se como João Batista, que fora também executado por decapitação, por cumprimento da causa e efeito da justiça divina. O evangelista João, em seu belíssimo périplo reencarnatório, aparece-nos reencarnado como Jan Hus, o pré-reformador tcheco, e depois como Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, tudo numa sequência lógica de trabalhos teologais à conexão com o divino. O grande divulgador da doutrina de Jesus, o apóstolo Paulo, aparece-nos reencarnado como Agostinho de Hipona, do qual vem a católica ordem agostiniana, e depois aparece-nos reencarnado como Martinho Lutero, o reformador protestante que, além de monge católico agostiniano, se arrima na epístola aos Romanos do apóstolo Paulo para apresentar suas teses protestantes. Ou seja, somos todos herdeiros de nós próprios. E falaríamos imenso sobre a reencarnação. Todavia, não é esse o propósito de tão apertada síntese. Lembrando ainda que, pela justiça divina, maior justiça que há, a possibilidade de reencarnarmos para o exercício do aprendizado através do livre-arbítrio, oportunidades em que ora um tipo, ora outro tipo, pois reencarnamos-nos tanto como reis, como serviçais. Haja vista o quão cristalina a lei descrita no epitáfio do Dolmen de Allan Kardec, onde nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Dito isso, finalizo este 5º vídeo da série Os 5 Solas da Reforma Protestante, onde neste vídeo tratamos acerca da reencarnação, demonstrando, portanto, sermos nós herdeiros de nós próprios ou de nossas atitudes em decorrência do livre-arbítrio. Assim, tributaremos
louvores ao Criador mental de tudo o que há criado. Deus, nosso Pai,